Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa 11ª aula de História online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre o Império Napoleônico e a Revolução de São Domingos. Está no livro de vocês, na página 72. Acompanhe comigo. Após 10 anos de conflitos, a população da França revolucionária ansiava por estabilidade, por um momento de paz. Assim, a ascensão de Napoleão Bonaparte, em 1799, foi bem recebida. O golpe do 18 Brumário, que o levou ao poder, marcou o fim da Revolução Francesa. Os ideais revolucionários, contudo, ainda agitavam a Europa e as colônias. Em uma delas, São Domingos, os escravizados conquistaram a liberdade e também a independência da colônia com uma sangrenta revolução. O consulado. Napoleão Bonaparte assumiu o governo da França e, como primeiro cônsul, teve plenos poderes para administrar o país. O consulado, governo dos cônsules, que durou de 1799 até 1804, contou com o apoio da burguesia, que se mostrou satisfeita com o controle dos conflitos internos e externos. A França entrou, então, em fase de recuperação econômica e administrativa. Em 1800 foi criado o Banco da França, que, ao controlar a emissão da moeda, diminuiu a inflação. O incentivo ao financiamento da agricultura e da indústria permitiu a reorganização e o aumento da produção. E empregos foram criados graças à execução de obras públicas. Em 1804, foi aprovado o Código Civil. Esse conjunto de leis reafirmava o casamento civil, a igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade e à propriedade individual. O governo napoleônico consolidava, assim, as conquistas obtidas pela burguesia com a Revolução. O sucesso dessas medidas dava cada vez mais credibilidade ao seu governo e à imagem de Napoleão. Aproveitando-se disso, com a intenção de assegurar sua permanência no poder, esse Napoleão promoveu um plebiscito para que a população decidisse se ele se tornaria o imperador da França. O resultado foi favorável e ele governou o país de 1804 a 1814. Aqui na imagem você vê essa imagem de Jacques Louis David, da consagração de Napoleão e a coroação da imperatriz Josefina na Catedral de Notre-Dame. A expansão do Império Napoleônico. Consolidado no poder, fortificado, Napoleão implantou uma política de expansão territorial, justificando-a como necessária para fortalecer e estender a toda a Europa as conquistas da Revolução Francesa. Nos territórios conquistados, ele promovia a instauração de governos constitucionais segundo os princípios liberais. Para enfrentar os exércitos napoleônicos, países como Prússia, Rússia, Áustria e Inglaterra se aliaram em diferentes ocasiões. Napoleão obteve inúmeras vitórias sobre esses países, conquistando e dominando boa parte do continente europeu. Nas batalhas marítimas, contudo, a Inglaterra, grande inimiga, que Napoleão tinha uma inimizade ferrenha com a Inglaterra. Se você perceber na leitura, você constata isso. Grande inimiga e principal concorrente da França no mercado internacional, mantinha-se imbatível, ou seja, sempre que a batalha era por mar, a Inglaterra saía bem sucedida e a França não. Sem conseguir derrotar a Inglaterra militarmente, Napoleão buscou outro meio para enfraquecê-la. Em 1806, exigiu que os países europeus deixassem de comercializar com os ingleses. A desobediência implicaria a invasão de seus territórios pelos exércitos napoleônicos. Então, essa proibição de comercializar com a Inglaterra vai ser chamada de bloqueio continental. Apesar de prejudicar a economia inglesa da Inglaterra, o bloqueio não surtiu o efeito esperado e a Inglaterra continuou desafiando os interesses de Napoleão. Os ingleses buscaram novos mercados consumidores fora da Europa, como o Brasil, e incentivaram o contrabando.
Por outro lado, a indústria francesa não foi capaz de substituir os produtos ingleses para suprir as necessidades do restante do continente, o que causou na França uma crise de abastecimento. Na Europa, diante dos problemas causados pelo bloqueio continental e pressionado pelos poderosos ingleses, algumas nações se recusaram a aderir a este bloqueio. Portugal foi um dos países que recusou-se a cumprir, e foi por isso que o exército de Napoleão invadiu Portugal, né, o território português, e isso provocou o quê? A fuga da família real portuguesa para o Brasil. Vai ser justamente o período que a família real vem morar aqui no Brasil. Como será estudado na nossa unidade 5. Aqui nesse mapa você vê todo o território conquistado aos inimigos da França em marrom, né? Os inimigos de Napoleão. Em amarelo, o Império Francês. Em verde, os aliados da França. Vamos para a nossa atividade. Vocês irão reler as páginas 70 a 73 e irão responder hoje sobre o finalzinho do outro capítulo, que era sobre a Revolução Francesa. E ficou faltando apenas esse texto aqui, que é uma análise desse texto, uma análise sobre o finalzinho da Revolução Francesa e início do poder, né, de Napoleão Bonaparte. O 14 de julho. Vocês irão ler este texto e irão responder apenas essas 4 perguntinhas. Em que momento o dia 14 de julho foi escolhido como data nacional francesa? 2. O que a queda da Bastilha simbolizava nesse momento? 3. Por que a festa da Federação, ocorrida em 1790, foi o evento escolhido pelos parlamentares para marcar a data nacional da França? No Brasil, ocorrem também celebrações e acontecimentos mencionados no texto. Vamos voltar aqui só para a gente ler o iníciozinho do texto. O 14 de julho. 14 de julho é a data cívica nacional francesa, assim como o 7 de setembro é a do Brasil. Como foi em 14 de julho de 1789 que a prisão da Bastilha foi invadida, lembrando que a queda da Bastilha ela vai ser o marco inicial da Revolução Francesa. Por isso que essa data ela é muito importante. Muitos acreditam que é esse o fato histórico comemorado em festas e desfiles que ocorrem por toda a França nessa data. Mas lembrando também que essa data na França ela vai comemorar também a festa de conciliação entre o rei e a Assembleia Nacional. Também essa data é comemorada no dia 14 de julho, que é essa reconciliação do governo francês com a Assembleia. Mas não é bem assim. Leia o texto a seguir, publicado em 2013 em um portal de notícias. A verdade por trás da festa da queda da Bastilha. É muito fácil esquecer que no século que se seguiu aos eventos de 1789, a França foi submetida principalmente a regimes monárquicos, ou seja, chefiados por reis absolutistas, os mesmos que a Revolução tanto havia combatido. Somente a partir de 1870, quando o país saiu derrotado da Guerra Franco-Prussiana, é que a França estabeleceu seu duradouro sistema republicano. No final de 1870, muitos monarquistas haviam sucumbido aos ideais da República. A Assembleia Constituinte era composta por uma maioria republicana e, portanto, havia chegado o momento de inaugurar uma nova era, com uma série de símbolos nacionais. Aqui justamente vai falar sobre essa reconciliação. Então, vocês vão terminar o texto, responder a atividade. Terminada a minha atividade, envie a foto da atividade copiada, as perguntas e as respostas. O texto não precisa copiar, é evidente, que é muito grande, só as perguntas. E as respostas, escrevam toda a atividade de caneta, que fica melhor para mim ler e corrigir. Essas atividades são essenciais para garantir a nota de vocês, uma nota muito satisfatória. Conto com o empenho de cada um e, neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa.